Olá, eu sou Márcio Martins e hoje eu quero dar 10 dicas para que o teu aconselhamento seja eficiente. Toda pessoa que quer ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas através do aconselhamento precisa entender, primeira dica, tem que saber ouvir na essência. O que é ouvir na essência? Não é apenas ouvir, mas você tem que prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Às vezes nós estamos num processo de aconselhamento e a pessoa começa a falar e a mente começa a divagar. Tem tanta coisa que tem que resolver, situações, conta para pagar, e ele acaba não entrando na essência do aconselhamento. E ele pode perder uma palavra, uma frase, um sintoma que faria toda a diferença em todo o processo do aconselhamento. Quando se fala também de ouvir na essência, é necessário, importante você aprender a ouvir. Quantas vezes encontramos conselheiros que no momento do aconselhamento ele só fala e acaba não conseguindo entender o que aquela pessoa que veio buscar o aconselhamento precisa de fato. Ouvir na essência é você estar disposto a primeiro ouvir, depois falar. Segunda dica, ter uma visão sistêmica do processo de aconselhamento. O conselheiro precisa ter sabedoria e aprender a enxergar aquilo que não está sendo mostrado no processo. Aprender a ouvir o que não foi falado. Tem que aprender a fazer leitura. Você tem que aprender a ler os gestos, o comportamento, como a pessoa está falando, a segurança no que ela está falando. Às vezes podemos encontrar dentro do processo de aconselhamento alguém que ele está trazendo algumas mentiras. E nós quando avaliamos, quando temos essa visão sistêmica, conseguimos compreender, avaliando o que foi dito antes e comparando se está na plena verdade ou não. Quantas vezes eu estava em um processo de aconselhamento e comecei nessa visão sistêmica enxergar coisas que não tinham sido mostradas ainda, e eu parei o aconselhamento e busquei aquilo que eu já tinha anotado e perguntei para a pessoa, bom, agora há pouco você me falou tal coisa e agora você me está me falando outra. Qual das duas é a verdade? O confronto. A visão sistêmica te dá a condição de fazer esse confronto com sabedoria, com amor e carinho, mas mostrando que você não está enxergando apenas o que está sendo mostrado, mas tudo o que está no envolvimento ali. Terceira dica para que o seu aconselhamento seja eficiente, e essa daqui eu penso que é a mais importante de todas elas talvez, saber fazer perguntas poderosas. Márcio, o que são as perguntas poderosas? São as perguntas certas, na hora certa. Por isso que tem que prestar atenção em todo o processo, ir anotando e fazer a pergunta certa. Quando fazemos as perguntas certas, as respostas certas fluem naturalmente. Entenda que perguntas poderosas não são muitas perguntas, mas são perguntas eficientes. 3 dicas rápidas para a gente poder saber fazer perguntas poderosas. Número 1, faça perguntas dos sintomas que a pessoa está sentindo dentro daquele processo que você está aconselhando. Sintomas não se trata apenas de dores ou doenças. Sintomas se trata de tudo, de frustrações, de fracassos. Quais são os sintomas? Busque perguntas também que te conduzam à causa de todo aquele processo. E terceira dica, faça perguntas de como ela está se sentindo com tudo aquilo que está acontecendo. Você vai ver que o teu processo de aconselhamento ele vai ficar muito mais rico, você vai ter muito mais argumentos para poder aconselhar e dirigir as pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho. Quarta dica, saiba usar as experiências da sua vida e talvez algumas experiências de aconselhamentos que você já fez no passado e as pessoas te permitiram usar como exemplo na vida daquele que você está aconselhando. Muitas vezes o exemplo fala muito mais alto do que tudo aquilo que você apresentou como argumentos. Os testemunhos e as experiências, elas acabam nos aproximando muito mais da pessoa que você está aconselhando. Eu gosto muito de usar os exemplos da minha vida, por quê? Porque a pessoa com quem eu estou conversando, ela acaba se identificando comigo. Aliás, isso acontece até nas minhas palestras, nas mensagens que eu estou ministrando. Quando eu começo a contar um pouco das histórias da minha vida, das minhas experiências, dos meus tombos, as quedas, e como Deus me levantou, porque eu sempre entendo que os tombos foram meus. O levantar sempre foi de Deus. As pessoas acabam me procurando no final da reunião, falando, pastor, passei por isso, como é que eu posso proceder? Ou quando eu estou num processo de aconselhamento e alguém compartilha de uma dificuldade que ele está tendo, eu começo a falar das minhas dificuldades do passado e a pessoa se identifica e ela acaba relaxando. E é claro que quando ela relaxa, ela acaba apresentando muito mais do que talvez apresentaria se estivesse tensa, racional. Quinta dica, tenha prazer em desenvolver o seu propósito de vida.
O conselheiro, ele precisa ter prazer quando ele está com alguém. Ele precisa demonstrar alegria, ele tem que mostrar empatia, ele tem que derramar o coração, tem que mostrar amor naquele processo de aconselhamento. Talvez para você, conselheiro, se você trabalha como eu trabalho na área de aconselhamento, você faz 5, 6, 7 aconselhamentos por dia. Para alguns é mais um aconselhamento. Mas para quem está na sua frente, quem está sentado ao seu lado, é o aconselhamento da vida. Ele muitas vezes vem com a expectativa que a história dele vai ser transformada depois que ele conversar com você. Ele vem com a expectativa que ele vai sair dali com uma direção, com uma instrução. Então você tem que ter prazer quando você estiver desenvolvendo o aconselhamento. Demonstre alegria. E se você não estiver bem no dia que você marcou a sua agenda de aconselhamento, se você não estiver bem emocionalmente, se você estiver abalado, se você estiver doente, não tenha dificuldade de cancelar e remarcar, porque o conselheiro precisa estar bem. Entenda, não é uma linha de produção os processos de aconselhamento que você tem acompanhado. É importante que você seja um agente abençoador e você esteja bem para ser este agente abençoador. Sexta dica, tenha autoconhecimento. Saiba até onde você pode ir nos seus processos. O autoconhecimento, ele vai me trazer duas situações fundamentais. A primeira, eu preciso conhecer a minha capacidade. Posso talvez começar a acompanhar uma pessoa que eu não tenho condições para conduzi-la a um processo de perdão ou de transformação, seja pela minha capacidade intelectual, seja pela minha experiência de vida. Ou a segunda situação, ter um autoconhecimento e saber até onde eu posso me envolver. Tem conselheiros que eles acabam entrando em um processo de aconselhamento e de repente ele encontra uma história muito parecida com a história da vida dele, da qual ele não resolveu ainda. Uma história que ainda geram traumas, ainda gera angústia, situações que lembram muito o seu passado, e aí ele começa a viver a história do aconselhado. Então tenha autoconhecimento e quando você for desenvolver um processo de aconselhamento, busque qual é a causa, o assunto, para você poder saber até onde você vai neste processo. Sétima dica, e essa daqui também é fundamental, tenha foco no seu aconselhamento. Tem pessoas que vão desenvolver aconselhamento e elas não têm foco. Ele começa a conversar sobre o problema conjugal, de repente começa a falar sobre filhos, daqui a pouco ele já está falando sobre o problema profissional, de repente está trocando receita de bolo e ele se perde no processo. Todo aconselhamento ele tem que ter foco. Aconselhamento que não tem foco vai acontecer duas coisas desastrosas. Não vai ter finalização, ou seja, não vai ter resultado. Número 2, o seu aconselhado não vai encontrar em você segurança o suficiente para poder abrir o seu coração, para poder compartilhar tudo o que é necessário. Então o aconselhamento tem que ter foco. Sobre o que nós vamos tratar? Sobre isso. Teu aconselhado começou a trazer um outro assunto, abre parênteses, ouve rapidinho, entendeu que está entrando num outro ponto, fecha com ele, diz, isso aqui nós vamos conversar depois, vamos tratar disso, e continua no foco. Tem pessoas que elas têm facilidade de falar de vários problemas, de vários assuntos em uma conversa só. E se você entender que o teu aconselhado tem essa dificuldade, quando você começar o processo com ele, ou a sessão de aconselhamento, se podemos dizer assim, quando você começar essa sessão, você vai dar direção para ele. Hoje nós vamos tratar sobre este assunto. Se você quiser falar sobre outras coisas, anota e depois nós vamos entrar. Concluímos essa situação, agora nós vamos para a próxima. Oitava dica, entenda, se você escolheu desenvolver o seu ministério dentro do aconselhamento, você também precisa entender que vai desenvolver pessoas. Muitas pessoas, quando procuram um aconselhamento cristão, seja do pastor, do líder de célula, elas querem ser melhores do que elas já são. Então não tenha dificuldade de apresentar aquilo que você entendeu que está travando, que não está deixando ela crescer. Não tenha dificuldade de confrontar com amor e carinho, e também não tenha dificuldade de apresentar as direções que a palavra de Deus, que o Espírito Santo traz ao seu espírito para compartilhar com ela. Nós somos agentes de transformação e desenvolvimento de pessoas. O nosso objetivo dentro do aconselhamento deve fazer com que elas sempre estejam melhores do que estavam quando nos encontraram, sempre conduzi-las a serem melhores do que elas eram, até Deus colocá-las em nosso caminho. Nona dica, busque ter resultados extraordinários em todos os processos de aconselhamento.
Quando uma pessoa sentar para conversar com você, quando ela te procurar para auxiliá-la, você precisa entender que os resultados não vêm nem de você e nem dela, vêm do Espírito Santo. Mas vocês dois precisam trabalhar juntos para que os resultados aconteçam, para que haja frutos no aconselhamento. Não desista de uma pessoa que você está ajudando, de uma pessoa que te procurou, simplesmente porque você em algum momento se achou ineficiente, incapaz. Se você entendeu que faltam alguns elementos para você poder auxiliá-la, busque, estude, leia a Bíblia, ore, busque direção de Deus. Só conclua um processo quando houver resultado, e este resultado seja extraordinário, onde a pessoa, quando terminar o processo, ela possa te dar um abraço e falar: uau, Deus te usou para me abençoar. Para mim, a minha maior recompensa de ser pastor é quando eu termino um processo de aconselhamento e a pessoa diz assim: pastor, como isso foi fundamental na minha vida, como a minha história começou a ser transformada depois de tudo aquilo que eu aprendi nesses dias que nós nos encontramos nesse processo de aconselhamento. Eu nunca trago isso para o meu ego dizendo: uau, eu sou o cara, mas eu sempre digo: uau, como Deus é o cara, como o Senhor foi maravilhoso, porque Ele trouxe esse resultado e eu pude de alguma forma participar deste processo. E a 10ª dica e última para você poder ser um conselheiro eficiente é que nós precisamos buscar fazer a diferença na vida de todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Independente de ser um processo de aconselhamento, independente de ser um membro da nossa igreja, independente de ser um membro da célula que nós lideramos, independente de ser alguém que nós fomos designados a cuidar, nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu quero finalizar com uma pergunta: as pessoas que passam pela sua vida, elas notam a diferença que você faz na vida delas? Agora, independente de aconselhamento. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, ninguém me procura para aconselhar. Por que será? Talvez porque a gente não tem feito diferença. Um abraço, uma atenção, demonstrar carinho, amor, se preocupar com as dificuldades, com as tempestades. Eu tenho pessoas que caminham comigo na igreja e quando ela fica sabendo que alguém está doente, ela vai atrás, ela visita, vai no hospital, ela insiste. Isso é fazer diferença. O Senhor Jesus nos chamou para sermos luz no mundo e sal na terra. O que a luz e o sal fazem? Diferença. É horrível comer uma comida sem sal, mas o sal faz toda a diferença. A luz, ela faz toda a diferença no ambiente de trevas. E nós somos chamados para fazer essa diferença, trazendo sabor na vida das pessoas, trazendo luz na vida das pessoas. Quando nós fazemos diferença na vida das pessoas, elas nos procuram para que nós possamos, de alguma forma, ser bênção também em suas vidas. Então faça diferença para todos e principalmente daqueles que o Senhor colocar no seu caminho. Que Deus te use e te abençoe. Eu espero que essas dicas elas possam fazer diferença em todos os processos de aconselhamento que o Senhor confiar a você. E eu espero que essas dicas elas façam diferença na sua vida, no seu ministério, e que você possa ser bênção na vida de todas as pessoas que te procurarem, de todas as pessoas que passarem pela sua vida. Você possa ser um homem, uma mulher de transformação e edificação. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.